Vamos lá. Opa. Então, boa noite a todos. É com muito prazer que nós, da Comissão Científica e da Comissão do SOI, Serviço de Orientação e Encaminhamento do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, estamos hoje reunidos com vocês para uma conversa importante e contando para isso com Evaldo e Augusto. Eu sou Cacilda, atual coordenadora da Comissão Científica do Núcleo, e conto com Maria Aparecida Rocha, atual coordenadora do SOI, e também com Carolina Mesquita e Márcia Guedes, representantes da Comissão do SOI e Comissão Científica, respectivamente. Carolina e Márcia vão estar na organização do encontro de hoje. Eu gostaria de passar a palavra para a Maria Aparecida. Obrigada, Cacilda. Boa noite a todos. É com muita satisfação e entusiasmo que a gente está recebendo aqui hoje o Evaldo, que é da casa, e o Augusto Paim, que está com a gente pela primeira vez hoje, para essa reunião que tem um tema tão importante, né? Então, eu desejo uma ótima reunião para todos nós e passo novamente a palavra a Cacilda para as apresentações. Isso. Então, antes de eu passar a palavra para a Cibele Brandão, atual presidente do Núcleo, que fará a abertura oficial dessa atividade, eu gostaria de apresentar o Evaldo e, em seguida, o Augusto. Evaldo Ferreira da Silva é autor do trabalho que será apresentado, A Psicanálise diante do Racismo, um olhar sobre o racismo sofrido pela população negra no Brasil. Evaldo é psicólogo formado pela FAP, Tupã, e fez sua formação em psicoterapia psicanalítica pelo Núcleo de Marília, sendo membro agregado do Núcleo. Esse, inclusive, foi seu trabalho de conclusão do curso. E nos sentimos, assim, muito honrados por essa possibilidade de sua apresentação. Estamos muito felizes, Evaldo. Augusto Paim é psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, membro do coletivo Psicanálise na Praça, Porto Alegre. Augusto, ele é docente no estágio em Psicologia Clínica do Instituto Abu Chain e mestrando no programa de pós-graduação em psicanálise, de pós-graduação em psicanálise, clínica e cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos sentimos também muito honrados e agradecidos, Augusto, pela sua participação hoje conosco e pela prontidão com que você aceitou o nosso convite. Estamos muito gratos. Sendo assim, passo a palavra a Cibele Brandão. Bem, boa noite a todos vocês. Mais uma vez, a maioria já cumprimentei. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a organização da Comissão Científica e do SOI, que conjuntamente estão desenvolvendo essa atividade hoje. Quero cumprimentar o Evaldo pela disponibilidade de apresentar novamente aqui conosco um trabalho que nós estamos considerando tão importante, né, Evaldo? Principalmente para manter viva a chama desse assunto tão importante. E eu quero também dar as boas-vindas e agradecer a presença do Augusto Paim. É um prazer para nós recebê-los aqui, receber os dois aqui, para essa atividade na noite de hoje. Então, eu gostaria, assim, vou dizer breves palavras, só para a gente dar andamento à reunião. No ano passado, eu tive a satisfação de ser convidada pelo Evaldo para ser examinadora do trabalho dele, do TCC. E eu acho que foi um momento muito importante para nós, a Vânia também estava presente,
a Vânia e quem mais que estava conosco, Vânia, na reunião? A Rosa. A Luiz Rosa, Fernando. o Luiz Fernando. Então, foi um momento, assim, muito importante para nós, até pelo ineditismo do trabalho dele. E aqui eu aproveito para dizer uma coisa, o trabalho do Evaldo, ele fez uma revisão de artigos sobre o tema da Revista Brasileira de Psicanálise no período de 2009 a 2021. Então, tinha um caráter exploratório nessa pesquisa que ele fez. E o Evaldo constatou, nesse levantamento de dados, que a produção do tema ela é ainda limitada. Então, nessas apresentações, a gente tem enfatizado a importância de chamar atenção para a questão, né? E eu gostaria de fazer 2 comentários aqui brevemente. Eu estava vendo que no próximo ano nós teremos o Congresso Internacional da IPA, que será em Cartagena, em julho de 2023. E tem o curioso tema, o congresso, que é a mente na linha de fogo. Então, vai congregar todas as questões que incitam e estimulam a mente do analista e questões potencialmente traumáticas, né? Como guerras, a problemática dos adolescentes, a pandemia, a diversidade sexual, drogas e a segregação racial. Então, tudo composto como a ideia daqueles temas que são polêmicos, traumáticos e que pedem um espaço, tem um grito para se inserir. O trabalho do Evaldo vem nesse sentido também. E é colocado que em todas essas questões aí que eu citei, o importante é escutarmos uns aos outros e daí fazer nascer novas ideias. Então, é assim que eu estou vendo a nossa reunião hoje, né? Nós vamos colocar na mesa a questão da segregação racial, até mesmo, por exemplo, o levantamento que o Evaldo fez, e constatar que num período assim relativamente longo, são 11, 12 anos, né, de publicações, você constata um espaço limitado para esse assunto, né? Eu queria citar também rapidamente a revista do CRP desse trimestre. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, de parar para ver. A capa é sobre a psicologia antirracista. E tem uma colocação aqui muito importante, que é a seguinte, falando da pandemia, uma colocação assim, a crise que a pandemia trouxe, ela não afeta igualmente os diferentes estratos sociais. A exposição ao vírus e a sua letalidade, assim como o empobrecimento e a precarização das condições de vida, se deram de uma forma mais acentuada nos grupos historicamente excluídos, e foram esses indivíduos que tiveram a saúde mental mais comprometida. Então, a gente vai destacando que todos os eventos sociais mais intensos acontece exatamente isso. O extrato da população que em si já é mais frágil, ela torna-se muito mais atingida, né? E destaca que os grupos racializados que tendem a ter empregos informais e precários também têm maior probabilidade de verem as suas rendas e empregos duramente afetados. Então, diante desse cenário, o debate sobre o enfrentamento do racismo sofrido por esses grupos historicamente excluídos e marginalizados da sociedade que buscam tratamentos e política de saúde mental
ganha ainda mais relevância e necessidade de serem ouvidos. Então, eu quis citar tanto o tema do Congresso Mundial, como essa questão colocada pela revista do CRP, como uma introdução aqui para a nossa conversa hoje, e uma das formas que a gente tem é poder colocar em evidência a problemática, né, para uma conscientização maior e ideias de como lidar com o problema, porque se a gente não conversa, a marginalização tende a ser duplamente, triplamente aumentada, tá? Então, eu dou aqui as boas-vindas a todos e desejo uma ótima reunião para nós. Bom, eu vou dar um breve recado no sentido de que após o Evaldo falar e o Augusto Paim, né, os comentários ou perguntas, elas podem ser feitas por escrito pelo chat ou acionando a mãozinha e perguntando, ok? Bom, enfim, boa apresentação para todos nós. Eu começo? Pode falar? Isso, Evaldo, desculpa. Pessoal, boa noite. Obrigado, né, por essa oportunidade da gente poder conversar. Tanta gente aí para agradecer por várias razões, né? Estou um pouco nervoso, tenho medo de não agradecer alguém, né, não citar alguém. Então, agradeço a todos vocês por estarem aqui. E só também, assim, como uma informação, né, que não conheço muito sobre o assunto, ainda estou aprendendo, né? Tem muita coisa para aprender. E a própria psicanálise também é uma coisa que sou iniciante, né? Então, a gente está aqui para conversar mesmo, né? E o racismo, ele, de tão complexo que ele se dá, né, de forma diferente, né, em locais diferentes, por várias questões, né, contexto histórico, social, político, econômico de cada local. Então, assim, no Brasil, o racismo, a gente percebe que ele está presente no cotidiano, faz parte, né, e permeia aí as relações humanas e tem um silêncio, né, também, por razões distintas, né, existe esses silêncios, e o que a gente está fazendo aqui é romper um pouco, né, isso, conversar sobre o assunto, né, aí eu fiz um rascunho, eu vou lendo algumas coisas aqui, tá, para eu não me perder. O Silvio Almeida, ele discute muito o racismo, né? Coloca essa questão do racismo ser estrutural e ele traz assim concepções diferentes de racismo que ajuda a gente a pensar bastante sobre o assunto, né? Ele traz uma concepção assim individualista que é o racismo, quem entende dessa maneira, ele está sempre ligado a um ato deliberadamente, assim, né, de um indivíduo ou de grupos de indivíduos, né? E aí seria uma coisa patológica, uma coisa contra a lei, a moral, né? E depois ele traz uma outra concepção que é a institucional, que o racismo institucional assim, não depende de uma ação individual para ele acontecer. Basta apenas assim, não tomar as medidas, né, para coibir, né,
E aí, um exemplo que ele coloca assim, salário menor para o homem negro, né? E menor ainda para a mulher negra. Então, assim, é uma coisa instituída e que não tem uma intervenção do Estado, né? E aí ele traz uma outra concepção que é a do racismo estrutural, que é a mais abrangente, porque independe, né, de uma ação consciente para o racismo existir, e ele vai falar que o racismo estrutural, né, ele integra ali economia, política e subjetividade. Então, assim, é estrutural e estruturante, né? Estrutura nossa subjetividade. E não escapamos, né, disso que está posto, que está presente na sociedade. Só um minuto, pessoal. Então, assim, fiquei pensando muito sobre isso, assim, a burocracia como um exemplo. Como que a burocracia interfere, dita coisas aí em todos os aspectos. E aí não tem, às vezes, um dono do problema, né? Um nome. Então, a gente pode usar isso como um parâmetro assim, para compreender o que ele está colocando, né, de racismo estrutural. Aí ele dá um exemplo assim de racismo reverso, né, como que é tão complicado, porque o próprio termo já traz uma coisa assim, que a pessoa que diz que um negro está com uma prática racista ali, então isso aí ele está sendo compreendido assim, que contra o negro, contra o índio, indígena, né, judeus, o racismo é normal. Fora desses grupos, fica como uma coisa diferente, anormal. Então, assim, no duro é um reconhecimento, né? Quando fala racismo reverso, está reconhecendo que existe o racismo, né? E geralmente tem uma questão assim de que é mais uma expressão racista quando coloca isso de racismo reverso, porque é o branco se queixando ali de ter um privilégio perdido, ainda que estruturalmente falando aquilo não vai acontecer, né? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Então, aí na sequência do trabalho, aí a gente, eu, a Rosa, a Vânia, né? Elas me orientaram. Então, aí a gente fala sobre antirracismo. Aí o Inácio Paim, acredito que o Augusto conhece bem, né? Ele compreende o antirracismo como uma transformação, porque o Brasil, assim, é racista, não se desculpou até hoje, né, pelo seu passado racista, não fez a reparação que deveria, e tem ainda, né, um mito de uma democracia racial. Muita gente entende dessa maneira, que aqui tem uma democracia, né, racial. E aí, assim, para a gente se tornar antirracista, não é uma coisa tão simples. A gente precisa conhecer sobre o racismo, né? Aprender sobre, para reconhecer, né? E a gente precisa fazer uma coisa assim, muito importante, nos perguntarmos assim, verdadeiramente, né? Eu sou racista? O que eu tenho de racista
em mim, né? Aí o Inácio Paim, ele fala uma frase assim que explica muito, né? Eu não escravizei, mas eu sou herdeiro de uma lógica. Então, por isso que é necessário conhecer sobre o racismo, né? Assim, aprender sobre o racismo interessa para o branco também por muitas questões que a gente vai conversando aqui. Eu vou citar um exemplo assim de uma situação que eu vivenciei que serve como um exemplo dessa questão de como nos tornarmos antirracistas, né? Eu participava de uma reunião de um grupo e em um dado momento houve uma discussão lá sobre machismo, porque uma pessoa que iria ajudar numas ações do grupo supostamente tinha tido uma atitude racista contra a não, machista contra a ex-esposa. E aí gerou assim um mal-estar, um impasse na reunião, porque algumas amigas, né, têm uma postura um pouco mais assim incisivas, né, até um pouco mais radical assim, com essa questão feminista. Então, aí gerou um impasse mesmo, porque não queriam, né, a colaboração, a participação de uma pessoa que tivesse tido uma ação assim, né? E aí o pessoal me perguntou, naquele momento, por ser psicólogo, né? Fez uma pergunta assim, e aí? Pediu para que eu falasse para colaborar um pouco lá na discussão. Aí eu citei um exemplo assim, que havia me ocorrido na faculdade, né? Que sobre o machismo, eu pude aprender lá na faculdade o quanto que isso é complicado, né, na vida das mulheres, na vida das pessoas que têm uma orientação sexual diferente, né, do hétero, e que para mim ter aprendido aquilo me fez mudar de postura, né, e entender que uma piada, por exemplo, né, quanto que aquilo autoriza uma série de outras coisas e que a exclusão começa na própria família, né? Então, assim, que seria importante, coloquei naquele momento lá, que seria importante, assim, ter a pessoa para que, em outro momento, a gente conversasse sobre aquilo, fizesse alguma ação sobre aquilo, de uma maneira aberta, né, ampla, assim. E aí gerou, assim, uma reflexão e aí a reunião prosseguiu. Aí, em outro momento, a menina que havia discutido, né, ela parou assim e falou: a gente está sempre aprendendo, né? Eu fiquei pensando aqui, eu nunca fiquei com um negro, nem namorei. Será que eu sou racista? Ela colocou isso. Mas isso não repercutiu na mesa. A reunião prosseguiu, então houve um silêncio, né? E a reunião prosseguiu. E aí, eu, particularmente, fiz esse pensamento. Em um dado momento lá atrás, eu poderia vê-la, né, essa menina, a fala dela, como alguém que estava sendo ali inadequada, né? Ela, a errada, quando, na verdade, né, ela foi verdadeira ali, corajosa, se colocou, né? Então, essas coisas foram acontecendo, assim, comigo nessa reunião. E nessa reunião,
um membro muito ativo, importante do grupo, ele não estava presente e chegou perto do final da reunião. Esse membro, um amigo, né, ele chegou no final e outra inferência ocorreu comigo, né, que ele é negro. E eu fiquei pensando que se ele tivesse presente desde o início, como que se daria aquilo que ocorreu, ou se não teria colocado nada por uma questão de um cuidado, né? Em tocar nesse tema com ele presente, porque aí seria imagino, um cuidado. Mas, enfim, aí ficou para mim, assim, essa questão, que uma coisa ocorreu dizendo respeito a ele por meio de um silêncio, e sem que ele soubesse. Então, tudo isso fez eu pensar sobre essa temática do racismo, né? Posso prosseguir, pessoal? Pode sim, Evaldo, só para te localizar, você falou durante 15 minutos, mas pode continuar. Me estendi muito, desculpa. Não, tem mais tempo, não, é só estou falando para você poder se localizar mesmo, mas pode seguir, tá ótimo. Continue. Obrigado. Então, aí, a sequência do trabalho tem um título aqui, assim, Branquitude. A Lia Schuckman, né, ela é uma pesquisadora que ela coloca isso de estudar a branquitude criticamente para ver o que tem de poder, que a branquitude é um lugar de poder, né, de privilégios. Então, que só faz sentido estudar a branquitude de forma crítica para compreender essas questões. Aí ela cita Du Bois, um intelectual dos Estados Unidos, que ele foi o primeiro a reparar assim que lá alguns brancos não eram considerados brancos, né? Judeus, irlandeses, né? E então para dizer assim que a branquitude é uma construção social também. Não tem nada natural, né? É uma construção. Aí ela cita vários autores importantes assim. O Frantz Fanon, que tem um livro famoso, Pele Negra, Máscaras Brancas, ele coloca, né, que o colonizado vai ter consequências subjetivas por ter sido colonizado. Então, assim, o colonizador invade, né, domina, agride, escraviza e impõe, né, a sua vontade, né, a sua crença, diz o que é certo, o que é errado, né, para o indígena. Essa religião não é adequada, tem que ser assim. Para o negro, desumaniza o negro, né? Então, isso traz consequências para quem é colonizado, porque o colonizador fica com uma crença de uma superioridade, né? Então, ao longo do tempo, da história, né, por quase todo mundo foi sendo construída foi tendo essa construção de que o branco é humano, os demais têm raça. E o branco, tendo se colocado à parte das questões raciais, né, foi ficando dessa maneira, assim, de que uma crença de uma superioridade que não existe, né? Então, por isso que estudar o racismo interessa para o branco também, para ver o que para saber, para aprender, né, que
o racismo, sim, a gente pode colocar dessa maneira, para o desdobramento, um desdobramento para quem sofre, né? E o outro é para quem pratica, quem tem uma postura racista, né? A patologia está nisso, né? Quem tem essa maneira de compreensão, porque acredita ser superior quando não é, né? Então, e a Lia Schuckmann traz isso, que a ideia de raça é arbitrária, porque não existe raça, né? Somos humanos. Então, os autores, eles corroboram, assim, um com o outro, né? Não é o racismo que produz a raça, mas o contrário, né? Para justificar. Deixa eu me situar aqui, pessoal. A Lia Schuckmann vai falar também, ela cita no Brasil o Guerreiro Ramos, né? Um autor importante que vai dizer assim da patologia do branco brasileiro, né? Então, assim, é comum a gente ouvir assim, né, uma hipervalorização da origem branca, europeia, e não é dado o mesmo tratamento a outra origem, né? Indígena, negra. Deixa eu ver aqui. Então, assim, é bastante comum ainda falar sobre racismo e a branquitude não ser questionada, né? A branquitude não é questionada, né? Aí tem num evento que o Inácio Paim fez com uma colega, a Jaqueline Machado, ela trouxe um dado assim, que em um dado período caiu a taxa de mortalidade de mulheres brancas mortas de modo violento e aumentou a taxa de mulheres pretas mortas de modo violento. Então, é um exemplo aí dessa coisa do racismo estrutural, né? E que uma política pública sem especificidade, nesse exemplo, né, favoreceu somente as mulheres brancas, né? Porque talvez não foi compreendido isso, e o racismo é estrutural, né? E aí tem o machismo, né, Evaldo? Sim, sim. Muita coisa que a gente está falando do racismo, a gente poderia estar falando do machismo também, né? Estou me estendendo, vou concluir aqui, pessoal. Não sei se eu troquei, se eu falei errado, mas estou na dúvida, assim, não é a raça que produz o racismo, mas sim o contrário, né? Depois do trabalho lá, a gente explorou também, assim, artistas, né, que tem uma história ligada à temática do racismo, né? E assim, vários artistas em momentos diferentes, de formas diferentes, falaram coisas diferentes que corroboram assim um com o outro. É bem impressionante mesmo. Mas a gente citou alguns aqui. O Emicida, que ele tem uma música chamada Mufete, que ele coloca na música, esquece o que o livro diz, ele mente, se referindo à história, né, como foi contada para a gente, de forma deturpada, né, com mentiras mesmo. Né? Então, isso que o Homicida fala corrobora com o Martim da Vila, que escreveu um livro antes, né,
E ele cita lá um historiador, o Hélio Silva, que tem um trabalho sobre a República do Brasil. E ele diz que quem quiser saber sobre a República tem que ler o Hélio Silva. E o Hélio Silva traz lá um exemplo assim, de que quem foi proclamador da República foi José do Patrocínio, o verdadeiro proclamador, né? E não o Marechal Deodoro. Então, foi tendo toda uma construção ao longo da história, né? De forma deturpada. E aí, o Martim da Vila cita no livro lá O Grande Otelo, que eu particularmente via ele apenas como um ator. Era um ator lá, e ele é de uma importância muito grande, né? E o Hélio Silva coloca, né, que o que chamava atenção no Grande Otelo é que ele conseguia se colocar de maneira superior ao racismo. Tanto que ele venceu, né, no teatro, no cinema, na TV, onde o negro sempre foi raro, né? Principalmente antes. Aí, sobre o Martim da Vila, um exemplo assim interessante, que numa entrevista, há uns 15 anos atrás, assim, numa entrevista de televisão, o repórter perguntou para ele por que ele torcia para o Jacaré e não para o Tarzan no filme de sucesso na época, né? Ele era um pré-adolescente. Aí ele achava que o Tarzan era responsável, né, pelo racismo, porque era o rei da selva, né, das selvas africanas. Aí na entrevista ele fala brincando lá, vai jacaré. Ele torcia para o jacaré e não para o Tarzan. Então, assim, fiquei pensando nisso, né? Para um pré-adolescente, como se deu de uma maneira aquilo, né? Que para todo mundo o herói era o Tarzan. E mais tarde, né, já adulto, o Martim da Vila faz toda uma busca aí sobre negritude. Né? Ele faz uma pesquisa para saber a origem da família dele. Tem quase certeza, não consegue só confirmar que a bisavó era de Angola, né? Veio de Angola. E ele vai a Angola conhecer lá e depois começa a fazer um intercâmbio cultural. Traz artistas de lá para cá, leva daqui para lá e vai tendo um movimento, né? Ele investe dinheiro nisso, né? Por conta própria. E é tão significativo o trabalho, né, que ele faz que assim, ele é considerado embaixador cultural de lá e é colocado assim que quando for feito o levantamento assim da aproximação, né, dos dois países, o nome dele, Martim, vai chamar mais atenção do que os serviços diplomáticos, né? Consequência desse trabalho, aí no Carnaval de 1987 e 88, ele faz um enredo chamado Kizomba, Festa da Raça, para colocar essas coisas, né, sobre a negritude. E ele diz que aproveita o Carnaval, que é o momento que as atenções estão todas voltadas, para fazer um desfile de forma consciente, né, um desfile político, para chamar a atenção, fazer as pessoas meditarem sobre a negritude no Brasil. Aí uma série de coisas que ele vai fazendo, né, que a gente pode pensar lá, transgeracionalidade, intergeracionalidade, uma coisa que a gente conversar depois. Eu me estendi muito, né? Acho melhor eu parar para o Augusto falar. Tem mais coisas aqui, mas eu quero falar tudo, mas não dá para falar. A Cibele também já adiantou um pouco, né, o resultado, né? Obrigado, Cibele, que já me ajudou aqui. Evaldo, muito obrigada pela fala.
foi um ótimo início para a gente começar a pensar, né? E eu acho uma boa, a gente pode passar agora a fala para o Augusto Paim, e aí a gente abre para o diálogo, para a troca, tá bom? Muito obrigada, Evaldo. Então, agora a palavra está com você, Augusto. Pois então, pessoal, boa noite. Muito prazer a todos. Bem, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a oportunidade, né? O Evaldo até citou, né, esse autor aí, né, que eu conheço razoavelmente, né, o tal do Inácio Paim, assim, temos alguma intimidade, mas me afastei dele depois ali dos meus 4, 5 anos, vocês devem saber por quê, né, acabou que nunca mais foi a mesma coisa, né. Mas bem, chegou por ele, chegou pela Cacilda e pelo Evaldo aí o convite, e fiquei bem animado, assim, bem contente com a proposta, né. Eu também preparei uma espécie de texto / fala aqui, que eu vou tentar elaborar com vocês hoje, né? Mas a ideia é poder fazer, então, esse comentário em cima do texto do Evaldo, né? Eu até fiquei ouvindo a Cibele no começo, a Cibele disse que ia fazer alguns comentários, também já fiquei nervoso, né, Evaldo? Que daí ela ia ser mais brilhante do que eu, como é que eu ia dizer alguma coisa que chamava atenção, ia ficar chato para mim, né? Mas aí ela né, teve, assim, um decoro comigo, assim, né, segurou um pouco, né? Mas bem, vamos lá. Eu poucas vezes fui convidado a comentar um trabalho, né? Eu gostaria que isso acontecesse mais vezes. Primeiro, porque eu acho que a posição é muito mais confortável do que a do apresentador, né? Que expõe muito mais, assim, da sua sexualidade sublimada, né? Através da sua produção científica, do que o sujeito que comenta, né? No fim do dia, a criatividade ela é toda do Evaldo, né? A mim cabe apenas o tensionamento. E aí, desse modo, o lugar desperta muito menos ansiedades fóbicas, né? Em um segundo lugar, porque eu também acho que é uma maneira brilhante da gente colocar em discussão a produção do colega, que no nosso meio cultural tende a ser tratado muito mais como um concorrente, né? Seja por analisandos, por supervisionandos, por espaços institucionais, etc., né? Do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente põe em pauta o texto do vizinho, né, eu penso que a gente já tem aí, de saída, um movimento assim decolonial, né, que ao mesmo tempo em que quebra a lógica de mercado, né, lógica capitalista, que sempre incentiva a competitividade entre os pares, né, ainda valoriza o texto de outro brasileiro, né, de outro miscigenado, e, portanto, assim, nos retira, pelo menos um pouco, dessa hegemonia europeia, né, sobre o conhecimento. Tendo dito isso, vamos então ao que nos interessa, né? E eu queria iniciar minha fala, assim, destacando uma das frases, assim, que vai dar todo o tom do meu pensamento. No final da página 10 do trabalho do Evaldo, ele nos diz o seguinte, abre aspas, o racismo é parte de um processo social que ocorre sorrateiramente pelas costas dos indivíduos e lhes parece destinado pela tradição. Eu achei um dito muito potente e que carrega uma verdade assim tão grande que eu quase imediatamente destaquei assim esse significante, né? Tradição, me remetendo a algum texto freudiano. Aí a associação seguinte me esclareceu, né? Se tratava de Moisés e o Monoteísmo, de 39. Nesse texto, na terceira parte, né, que é dividida em 3, o Freud ele vai discorrer exatamente sobre essa temática da tradição. É claro que, no que tange a esse texto especificamente, ele se referia a outra coisa, né? O objeto de estudo dele era o homem Moisés e a religião judaica, né? Mas, ainda assim, ele nos presenteia assim, com algumas concepções teóricas a respeito do sentido da tradição, né? Ele começa, por exemplo, nos dizendo que ela ocupa um lugar paradoxal na nossa civilização. Porque, ao mesmo tempo em que ela pode ser a garantia da sobrevivência de um texto original, né, mesmo que esse registro se perca, ela também pode, ao ser passada de geração em geração, sofrer uma série de transformações que são inerentes à transmissão oral, né? O famoso telefone sem fio, né, geracional. O que não garante, aliás, né, a sua fidedignidade aos acontecimentos originários. Assim, ele decreta, né, que toda tradição é obscura. Destaque, então, mais que necessário para esse segundo significante, né, da qualidade da tradição.
seu fator obscuro, oculto, de difícil acesso. A gente precisa pensar que o Freud também nos fala da possibilidade de que a tradição ocupe um lugar central, mais determinante, inclusive, que o próprio texto histórico. O que seria, na teoria, a forma mais segura de registrar a nossa história, né? O texto escrito. Então, para além de obscura, essa tradição, ela também tem poder. Né? Soma-se a isso o fato de que, e aí cito Freud, né? Abre aspas, quanto mais vaga se tornou a tradição, mais utilizável ela vem a ser para o poeta, ele nos diz. Fecha aspas, né? Querendo nos mostrar que essa obscuridade serve como um depositário das fantasias humanas, né? E quanto mais lacunas ou brechas ela possui, né, a nossa história, né, transmitida pela tradição possui, melhor para que a fantasia floresça e tome conta. Se o Freud, com esse escrito, tentava respaldar toda uma tese dele, né, que ele escreve, acho que entre 1934 a 38, a respeito dos vários homens Moisés, né, que essa era uma das teses dele, né, de que Moisés foram vários homens, né, ao invés de um único, e principalmente, né, de uma suposta desmentida quanto à origem desse mesmo homem, né, que no caso não seria um hebreu, seria um egípcio, né, ele faz uma proposta interpretativa que representaria uma ferida narcísica enorme para o povo judeu. Né? Como pensar um caminho diferente para o racismo que o Evaldo nos força a encarar? Né? Pensando nesse termo da tradição. Um segundo ponto do texto do Evaldo é uma citação da fala de Ângela Castro, ao longo do percurso que ele fez, né, de formação e letramento, aí, onde ela diz, abre aspas, temos uma herança que não vem somente dos nossos pais, mas também dos nossos avós, bisavós, vai virando veículo de tradição, de valores. Tradição. O processo de identificação vai indo de geração para geração. Está na página 25 do trabalho dele. Se a tradição, então, é esse elemento imortal, fundante e, ao mesmo tempo, consequência do processo civilizatório, eu penso que não há outra maneira de entender a nossa tradição que não uma tradição racista. Ela preenche todos os requisitos para isso. Né? Ela se dá de maneira oral, quando chamamos um negro de macaco, ou nomeamos uma negra da cor do pecado. Né? Ela se dá de maneira a distorcer os fatos, né? Quando a gente culpa única e exclusivamente a diferença de classes, por exemplo, como fonte da problemática, e, portanto, monetária. Né? Essa que, na verdade, é a base do mito da democracia racial, né? Ponto que também está no trabalho do Evaldo. E mais ainda, né? Ela se dá de maneira desmentida, quando fazemos dessa versão oral a nova versão oficial da história, registrando e garantindo que as suas inconsistências não sejam questionadas. Se o texto freudiano, então, é uma ferida narcísica ao judaísmo, o trabalho de Evaldo se propõe a ser uma ferida narcísica no povo branco, que não apenas soube se elencar como uma régua única da normalidade, como fez questão de elencar essa tradição racista como registro singular na história humana. Fazendo do lugar que Freud esperava ser do poeta, para fantasiar em cima, né, desses elementos, dessas lacunas desconhecidas do passado, o lugar do racista, né, que pôde livremente fantasiar no negro esse depositário de todas as suas fantasias inconscientes, né, de terror, de bestialidade, de violência, né. Ponto esse que o artigo também aborda, quando comenta sobre o branco projetar seus aspectos recalcados para o negro. Né? O branco vira essa espécie de duplo, né? O negro vira essa espécie de duplo do branco, né? E aí, portanto, ele pode virar esse algoz, né? Do branco vitimizado. Mas o meu destaque maior para o trabalho não vai ser para toda a revisão teórica, que é bem fundamental que ele realiza, né? Mas, na verdade, a parte final, aquela parte mais curta e objetiva da produção dele, e que diz respeito justamente a essa pesquisa, né, acerca das produções psicanalíticas sobre o tema, né,
E, principalmente, né, essa parte até já foi comentada em algum momento, né, a conclusão de que não existe, né, a não existência das produções psicanalíticas, né, pelo menos no espectro onde ele analisa, né, que é grande. Não seria essa, então, a prova cabal de uma tradição brasileira obscura e racista, né, que nos acompanha aí na nossa história? É claro, né, eu preciso admitir que este já vem sendo um cenário em modificação, né? A gente está aqui hoje, por exemplo, falando sobre isso. Nos últimos anos, o interesse por tema como o do racismo e da branquitude vem num crescimento exponencial, né? O que me parece ser consequência de um certo despertar da psicanálise para essas questões, né? Para que elas também circulem nos nossos divãs. Mas, ainda assim, permanece o fantasma dessa herança e esse poder, né? Esse poder da tradição como um aspecto ameaçador para esse avanço, né? Porque a gente tem, assim, nessa guerra, né, uma nova postura recente, tributária de 2 anos, né, onde eu pelo menos vejo a psicanálise nacional brasileira discutindo isso em peso, né, pensando projetos de ações afirmativas, né, enfim, acho que algum vínculo talvez até com a própria existência da pandemia pode nos ter despertado para isso, mas que tem do outro lado, né, está competindo com uma cultura que já possui mais de meio século de soberania, né? É uma luta muito injusta e desigual, mas que, quem sabe, pode estar se solidificando no nosso meio, né? Na nossa classe. Ao ler o trabalho do Evaldo, me ocorre uma espécie de cadeia simbólica, assim, né? Em que eu associava, no primeiro lugar, o livro da Djamila Ribeiro, né? Aquele manual antirracista, né? O pequeno manual antirracista, né? Que acho que é um dos livros mais acessíveis e pensado, né, para a introdução ao grande público na realidade do racismo, passando por um outro livro menos conhecido, que na verdade é um cordel de uma autora chamada Tatiana Nascimento, chamado Leve Sua Culpa Branca para a Terapia, que é o meu livro favorito, né? Eu cito ele sempre, porque ele cumpre uma função de responsabilização do branco por essa culpa racista, né? A proposta dela nesse livro é devolver ao branco a necessidade de ter que se movimentar em nome do próprio racismo, né? Porque ela acredita que existe uma espécie de reedição, né? de repetição da violência racista quando o branco, né, culpado, em sofrimento, pede ao negro que o perdoe, quase como numa expiação dos pecados, né? E aí ela reedita esse racismo, né, colocando novamente o negro nessa ponta ativa, né, tendo que trabalhar pelo branco, né? É tu que precisa me perdoar. Então ele repete essa estrutura de opressão. Nesse sentido, ela sugere então que o branco levasse esse mal-estar para outro espaço, né? Que tome ele o lugar ativo nessa reparação. E um desses espaços poderia ser então a terapia, como está no título do livro, né? E, finalmente, teríamos aí o trabalho do Evaldo, então, né? A psicanálise diante do racismo, um olhar sobre o racismo sofrido pela população negra no Brasil, que parece apresentar o tema, o problema e a dor para nós, né? Psicoterapeutas e analistas, né? Numa tentativa de que essa violência estrutural não se replique também na nossa escuta clínica, que é o grande perigo. Eu digo isso porque ele faz questão, né, e agora ele retomou, inclusive na própria fala dele, de nos contar marcos históricos importantes para o Brasil e para a própria psicanálise, que foram vítimas dessa tradição obscura, né? Exemplifico com os nomes de Martinho da Vila, né, que o Evaldo acabou de nos dar uma série de informações sobre ele, e da Virgínia Bicudo, que também está ali, né, e que para muitos ainda seguem assim, relegados a uma espécie de apagamento de base, né, que os engolfa e os consome. Até interessante essa ideia, né, ou essa palavra que eu escolhi, né, de um apagamento engolidor, né? Pois uma vez que essa tradição obscura ela é transmitida principalmente de maneira oral, é possível resgatar aqui o que também Freud nos diz a respeito da oralidade, né? Que não apenas se caracteriza como a fase mais antiga do nosso desenvolvimento, né, mas também ela oferece o protótipo da identificação, né? Cito Freud mais uma vez, abre aspas. A identificação já foi comparada, não sem razão, à incorporação oral, canibalesca de outra pessoa.
é uma forma muito importante de ligação com outro alguém. Provavelmente a mais primordial. Está na conferência 31, sobre a dissecação da personalidade psíquica, lá de 33. O que me possibilita refletir sobre a precocidade dessa herança que nos cerca, que já corta pela raiz qualquer possibilidade de uma identificação outra para o negro, fora da lógica brancocêntrica e do seu ideal de eu alienante, né? O que aqui também entra o próprio trabalho da Neuza Souza, né? Que também fala de o ideal de eu ser branco, né? De não existir um ideal de eu negro. No trabalho do Evaldo, a gente tem ressaltada a fala do Martinho, né? De que quando criança torcia para o jacaré e não para o Tarzan, né? O Evaldo também nos trouxe isso na sua fala, para além do texto, né? Pois acreditava que este, como rei da selva, era responsável pela escravidão, né? Essa cena, né, ela me lembra outra, que eu certamente não vou saber replicar aqui, assim, com exatidão, né, porque eu ouvi, né, não li, né? Mas assim a gente já vê os perigos da tradição, né? Enfim, de todo jeito eu vou tentar, né? Mas que eu ouvi num curso de um autor chamado Douglas Rodrigues, que é um estudioso de Fanon. Ele esteve aqui em Porto Alegre há pouco tempo, né? Inclusive foi assim a semana onde eu peguei Covid, né? Acho que eu fiquei tão impactado que eu resolvi adoecer, né? Tamanho racismo do Brasil. Mas ele conta, então, né, e acho que serve como uma espécie de exemplo, quase um par perfeito pelo oposto, né, dessa fala do Martinho, e que diz respeito à chegada do Fanon na França pela primeira vez, quando ele é avistado por uma criança branca, e essa corre para a mãe, para o colo da mãe, e diz: olha, mãe, um negro, né, apontando para ele, quase como quem vê um monstro. Eu acho que essa história ela marca a dicotomia, né, entre o mundo negro e o mundo branco, principalmente quando a gente para pensar que o negro, se ele não tiver contato com o branco, né, nunca ao longo da sua vida, né, ele não vai ter contato com essa dimensão que a gente vive cotidianamente e que nos estrutura, né, como também o Evaldo lembrou, né? Ele não vai ser vítima de um racismo que só existe em contato com o branco, né? Essa marca ela é importante, né, porque ela nos lembra de novo desse lugar de responsabilização. Mas, enfim, né, eu falei que não ia passar dos 20 minutos na nossa reunião anterior ali de organização, e de fato não vou passar. Vou ficar por aqui nesse primeiro momento, só deixando uma primeira pergunta, então, para o Evaldo, né, para a nossa discussão, né, que é, assim, se ele pretende, em algum momento, refazer a pesquisa, né, daqui a pouco, em alguns anos, assim, né, buscando ver em que pé andam essas produções científicas racializadas, né, e que modificações esse interesse, de fato, proporcionou para a psicanálise, né? Que é uma perspectiva que, eu acho, né, ainda merece algum otimismo, né, para ser elaborado. Mas é isso, gente, né? Estamos aqui para conversar agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Ajudou muito a pensar muita coisa. Sim. Eu pretendo, sim, fazer uma nova pesquisa, até porque, assim, lendo o trabalho, eu mandei até uma versão errada para o Augusto, tinha uns erros de digitação, né? E tinha um erro lá que eu corrigi depois, mas que, né, só como um exemplo, assim, de como que é importante a precisão, né? Eu tinha colocado assim, lá, se o racismo, se o silêncio fortalece o racismo, né? Eu não lembro exatamente como eu coloquei, mas assim, importante ser preciso, né? Então a correção é quando ele não fortalece o racismo, ele o mantém, né? Então tem que revisar, fazer. Pretendo sim aprofundar, né? Aprender mais sobre. E eu não citei a Virgínia, né? O Augusto citou. Ela, a primeira tese de mestrado, né, do Brasil sobre as relações raciais é dela, né? Então, assim, uma pessoa
da psicanálise, né? Então, a gente pode pensar do ponto de vista histórico, do ponto de vista assim, das contribuições teóricas dela ter difundido a psicanálise, né, no Brasil, ter sido pioneira em tantas coisas. E, então, assim, ela não é tão reconhecida como deveria, né? A tese dela foi publicada 65 anos depois, né? Então, isso faz pensar sobre, por causa do quê? Do racismo, do machismo que ela sofreu. Mas, felizmente, é reconhecida, muito reconhecida, né, entre nós, não é? Entre os psicanalistas, de um modo geral, né, no Brasil. Não é? Sim, Vânia. É o que eu fiquei pensando numa situação assim, sobre a Virgínia. Eu Uhum. soube dela recentemente, quando a gente começou a fazer trabalho, né? Isso. Uhum. Uma Uhum. publicação de uma colega, né, que colocou, e aí eu fiquei pensando assim, na faculdade, eu estudei 5 anos, né, e eu nunca ouvi falar dela lá. Uhum. Uhum. E eu tive professores assim muito implicados, professores sérios, né? Então é algo que ficou assim, né? Por que será que se deu isso, né? Então, particularmente assim, para mim, eu não conhecia ela, né? Soube agora só, recentemente. Uhum. Sim. Pois é, né? Vânia, tu ia dizer, te interrompi? Não, assim, eu só ia também falar um pouquinho sobre o fato de ter acompanhado o Evaldo nessa jornada, né? Que foi, assim, uma jornada realmente de muitas emoções, né? Assim, de muita aprendizagem, de muitas descobertas, né? Assim, parece que abriu um mundo, né, Evaldo, que você teve uma identificação enorme, né, com o tema, e eu também, né, fiquei muito apaixonada pelo tema, enfim, né, que foi algo bastante produtivo, né, bastante produtivo e que, assim, eu acho que assim, eu desejo que você continue explorando isso, né? Que você continue explorando e que eu acho que é importantíssimo, é um tema fundamental, né? Então, isso é um trabalho de muito valor, né? Eu acho que tem muito valor, né? É isso. Fiquei orgulhosa do trabalho do Evaldo. Augusto, e a todos, né, mas a gente gostaria de agradecer sua fala, Augusto. Penso que abre também para muitas reflexões que eu não tinha tido contato. Então, é muito rico, me faz pensar assim, nossa, quanto mesmo a gente precisa se dedicar e se envolver e tá às voltas mesmo. Então, muito legal o Evaldo ter escolhido esse tema, né, e a gente está podendo aqui trocar. Então, agradecer, e eu penso que a gente pode começar, já começamos, aliás, mas quem quiser contribuir, falar, levanta a mão, eu e a Márcia vamos organizando, tá bom? Mas sintam-se à vontade para contribuir. Bom, então eu vou ler 2 comentários aqui. Parabéns pela fala, Evaldo, muito pertinente sua análise. Parabéns, Evaldo, e aos envolvidos pela reflexão desse importante tema, tão fundamental para os nossos debates.
Rosa, por favor. Bom, eu queria dizer que, assim, né, eu também venho acompanhando o Evaldo nesse percurso, foi uma alegria muito grande, foi uma situação que juntou com algumas inquietações que eu nem nomeava, né, quando aí eu tive a possibilidade de aproximação a esse trabalho que o Evaldo estava escrevendo, porque, para mim, né, eu já falei isso num outro encontro que aconteceu, onde a gente falava dessas temáticas raciais, e que, assim, eu vim de Salvador, as pessoas que estão aqui me conhecem, e eu conheci a Virgínia Bicudo lá em Salvador, e foi da conversa que eu tive com ela, naquele encontro, que fez surgir em mim essa ideia de fazer psicanálise em algum momento da minha vida. E eu estou aqui hoje, né? Fiz a sociedade, e qual não foi a minha surpresa que na sociedade, na época que eu fiz a formação, não se falava muito. Ela, assim, tinha a denominação da biblioteca, né? Mas a gente não conhecia os trabalhos que ela tinha realizado. E, na verdade, a gente ficava tão envolvida com as situações e a programação toda que eu também não fui atrás. E aí, qual que é o ponto que tem? Eu acho que esse aspecto, né, das questões que são estruturais, né, que você fica imerso num caldo, né, dentro de um contexto, e muitas vezes você não se dá conta, né? E vivenciei algumas situações, inclusive mais recentemente, até a gente conversou sobre isso num grupo que a gente começou, né, a fazer para estudar essa temática, que é, assim, com relação a essa pergunta, né, do racismo que existe em mim, né, de condições que a gente nem se apercebe, né? Então, vou contar para vocês, vou tentar contar de forma resumida uma coisa que eu já falei no grupo. Uma situação que eu vivenciei caminhando numa pista, num horário cedinho, de repente se aproxima de mim um senhor, né, de pele negra, e ele vira para mim falando de um outro rapaz de cor negra que estava andando na pista e parou próximo de uma senhora que estava fazendo exercício. E ele veio falar para mim, para eu ir falar com essa senhora, que ela estava correndo um risco. E aí eu olhei e eu vi que aquele rapaz ele não costumava ir na pista nesses períodos que eu vou, né? Que aquelas pessoas costumavam estar ali. E realmente eu fiquei com aquela ideia que é incutida em nós de que determinados tipos de pessoas nos trazem uma ideia de que elas possam trazer algum risco para nós. E, na hora, eu fiquei no maior dilema. Eu falei, bom, de fato, pode acontecer alguma coisa. Eu estava um pouco distante dessa senhora na minha caminhada, mas tinha essa questão, porque eu fiquei, Deus, eu estou tendo um posicionamento que é racista, eu estou fazendo uma avaliação de juízo que não tem absolutamente nada a ver, né? Não tem nada que diga naquilo que a pessoa está fazendo para eu pensar isso. Então, eu trouxe essa situação para mostrar, né, das situações que a gente vive no dia a dia, de coisas que a gente faz, né, e de como o olhar que a gente põe, né, no outro vai ser incutido naquele caldo que a gente vai sendo estruturado, né? Então,
o que eu queria estar falando é a respeito quando você traz a questão da identificação, que lugar que é possível para cada um de nós. A gente se constitui acreditando que pode ser de uma maneira ou de outra, né? Então, uma pessoa que se identifique com uma estruturação negra, ela, muitas vezes, ela se organiza dentro de uma condição de impossibilidade. E eu tenho cada vez mais percebido isso no meu trabalho, no dia a dia, de identificar esse tipo de situação aparecendo, né? O paciente trazendo essas questões, que era uma coisa que, assim, passava batido. Por quê? Porque, muitas vezes, o que a gente tem é um olhar de que aquela seria uma situação individual, né? E não de pensar nessa questão do contexto social que vai levando a uma determinada forma de se posicionar no mundo, no que acreditar, no que é possível. Tá? Então, assim, eu acho que estudar essas coisas, compreender mais dentro da psicanálise, para a gente poder fazer uma abordagem que contemple, né, esse tipo de situação. Eu acho que, assim, que esse ponto, para mim, é fundamental. E todas as outras coisas aí que eu acho que a gente precisa estudar cada vez mais, eu acho que o Evaldo trouxe, né? O Augusto também trouxe, e a Cibele também. Tá? E exemplos de situação de posicionamento racista a gente tem de monte em cada um de nós. Quando a gente vê, a gente já fez, a gente já agiu, então que a gente tem que tentar modificar, né? Se posicionando. Era isso. Será que o Augusto, o Evaldo gostariam de comentar? Ou a gente já abre para o Luiz Fernando e para o Robson falar? Como que vocês preferem? Vou. Então, Robson, você então pode falar, abre seu microfone, por favor. Boa noite a todos, os presentes, participantes. Quero parabenizar o Evaldo, que é meu amigo, né, pessoal. A gente conversa muito sobre essa questão aí do racismo, e eu fico muito feliz de ver como ele se dedicou para essa questão, porque eu tenho uma ligação com o movimento negro, social, né, de causa assistente social. Sou estudante de Direito também, trabalho no TJ, aqui da comarca de Tupã, e a gente tem tentado, né, de um tempo para cá, como foi colocado, me despertei também para essa questão do racismo, até porque eu, enquanto homem negro, né, falo até assim, enquanto homem negro, com um pouco assim eu tenho um pouco de dificuldade de falar homem negro, porque um homem negro de pele parda, então quando é conveniente, eu não sou negro, e não sou nem pardo, eu sou, quando é conveniente para o sistema, né, quando é conveniente para a lógica do colonizador. E quando é conveniente, eu vou ser classificado como preto, né? Eu tenho falado muito isso, a gente conversa, eu e o Evaldo conversamos isso, que tem um autor, que é o José de Assunção Barros, que ele fala justamente isso. Ele fala ele usa um termo, né? Ele fala do purgatório, do céu, do inferno e do purgatório. Então, seria ali, o céu seria o universo da branquitude, o purgatório seria o universo dos negros, dos pardos, né, dos homens negros pardos, e o inferno seria o lugar do negro, né? E por que ele fala do purgatório? Porque o purgatório você transita, assim, me referindo à lógica de pensamento dele, você transita entre os dois universos, né? O pardo, ele transita no universo dos brancos, ele consegue, até por isso muitas vezes ele se ilude, né? Ele deixa de se considerar negro, porque ele transita e é aceito
no espaço dos brancos e transita no espaço dos negros também. Só que quando chega num ponto determinante dele ocupar um espaço de poder, ele é visto como negro, ele é reconhecido como negro. E assim ele não ocupa espaços, né? Então, é o primeiro ponto que eu queria dizer. Assim, ouvindo vocês falarem, assim, conversando aqui, vendo, o que eu achei interessante do Evaldo ter puxado essa pesquisa, eu fiquei muito motivado em estar acompanhando, fiquei muito feliz, porque eu acho que a psicologia, a psicanálise, a psicologia, eu tenho muita esperança na psicanálise para o enfrentamento ao racismo, não somente, mas eu tenho muita esperança, porque o sofrimento de tudo isso que foi falado, do homem negro, da questão da tradição, da questão da colonização, que o homem foi colonizado, e aí o Evaldo falou do Fanon, e aí eu acabei de ler esses dias um artigo no Brasil de Fato, de uma pessoa que estava analisando o Fanon, e ele fala na pesquisa dele que o Fanon concluiu que lá no lugar lá, acho que era onde ele vivia, que ele era psiquiatra, ele percebeu que havia um índice elevadíssimo de homens negros sendo internados em hospitais psiquiátricos. E quando veio a Revolução, lá uma guerra que teve, salvo engano, é Martinica que fala, eu não tenho certeza, eu não vou me arriscar a falar o nome, porque o Evaldo deve saber o lugar onde se deu a pesquisa. Ele percebeu que a guerra, como a guerra fez com que os homens negros e mulheres jogassem para fora a sua agressividade, esse índice caiu, esse índice de internação, achei muito interessante. Esse índice de internação, de adoecimento, ele caiu significativamente porque esses homens colonizados, essas mulheres colonizadas, que traziam em si que traziam consigo esse olhar de inferioridade, né? Tem uma coisa assim que o homem negro busca muito, que é querer ser branco, né? Mas ele o faz inconsciente também, não é querer ser branco, porque os espaços de poder, de destaque, são, em sua grande maioria, ocupados por brancos, né? E aí o negro vive esse dilema. Como que eu vou conseguir para chegar a ocupar esse espaço, né? Se eu já estou determinado por uma lógica, né, que foi falado, da tradição, né? Tem toda uma construção histórica, e esse adoecimento que isso gera. E aí ele percebeu com a guerra que esse índice caiu. E quando esse índice caiu, ou seja, começou a se jogar para fora a agressividade, né? Os homens negros que participaram da guerra, naquele momento, começaram a jogar para fora essa agressividade e foi diminuindo as doenças, o adoecimento mental, né, psicológico e tal. E, por fim, a pesquisa fala, eu não vou ser capaz de falar com detalhes, mas eu consigo lembrar o teor geral. Por fim, a pesquisa fala que, quando acabou a guerra, essa população expulsou os brancos de lá, ou seja, se descolonizaram, né? Eles conseguiram se descolonizar. E por que eu falei que eu acho que o povo, não sei se eu falei já, mas eu estou pensando, que eu acho que o povo negro, a população negra toda, o homem branco, a mulher, o homem negro, a mulher negra, tinha que ir tudo para o divã, né? E quando eu falo divã é justamente para falar desse sofrimento. Mas aí nós precisamos encontrar pessoas que olhem para a questão como vocês estão olhando aí agora, entende? Que olha para essa questão, que não vai dizer, que não vai falar que isso é um complexo de inferioridade, que você andando no shopping, pô, percebi que o cara ficou me olhando, que o guarda ficou me olhando e tal. Ah, mas você está com um complexo, isso é um complexo de inferioridade e tal, vou te medicar. Então, que eu acho que é importante também o tratamento medicamentoso, eu acho. Mas então eu acho assim que tem toda uma questão. Quando o Evaldo fala e o Paim falou e todos vocês estão falando, né? Eu fico imaginando isso. E eu, enquanto assistente social, também a gente tem essa responsabilidade. As pessoas passam por nós e ajudam a construir
desconstruir essa ideia que está tão forte, tão enraizada dentro da pessoa, e como o Evaldo disse, né, que ele citou o Fanon, que o colonizado ele reproduz aquilo que é posto, né, que é o padrão, a branquitude é o padrão, o branco é o belo, é o inteligente. As teorias, os autores que a gente conhece são todos europeus, todos homens ligados à questão brancos, né? E a gente fica perdido, fica assim até sem referência. Então, e eu acho, para concluir, que eu acho que eu estou até me perdendo, que é o assunto, mas quando eu falo que a gente precisa do divã, é isso. Eu acho, principalmente, que a gente tem que pensar, vocês, assim, nós que estamos aqui agora, vocês que são da psicanálise, pensar em democratizar esse divã, democratizar, fazer nós temos que começar a pensar em criar políticas públicas que possam democratizar esses divãs, que as pessoas possam chegar ter mais acesso. Por exemplo, a gente vê hoje que hoje tem muito, eu percebo assim, salvo engano, tá, gente, que nós temos muitos psicólogos no campo social, que atuam nas instituições, mas não tem o SUS, na maioria dos lugares que eu conheço, não oferece a contento a psicologia clínica, que é onde a pessoa poderia estar lá falando, ressignificando, né? Enfim, gente, então, vocês me desculpem se eu tiver me enrolado aí no termo, mas eu quero parabenizar e falar isso assim a título de contribuição. Parabéns, Evaldo, mais uma vez. Parabéns a todos que estão participando. Bom, pelo adiantado da hora, nós vamos passar a palavra para o Luiz Fernando, depois para a Ângela Jimenez, aí o Evaldo e o Augusto, se quiserem comentar, né? Para a gente poder fechar, gente. Tá bom? Para a gente poder depois Fernando, dormir, né? Para poder dormir depois, né, Márcia? Boa noite a todos. Agradeço primeiro o Evaldo, também o Augusto, também que está aqui, e a todo mundo que está presente aí. Eu queria comentar assim, que a minha impressão, Evaldo, que o grande mérito do teu trabalho foi levantar a bandeira aqui em Marília, né? Levantar a bandeira do assunto, né? Do racismo, né? Então, acho que isso é o grande mérito, né? Sem levar em conta tudo que tem no texto em si, mas o trabalho todo que você fez, mas levantar a bandeira, né? Isso eu acho que tem um mérito muito grande e quem tiver interesse e sensibilidade vai junto para carregar a bandeira e avançar, né? Essa é a maneira que eu estou enxergando. Então, eu queria cumprimentar você por esse fato, né? Levantar a bandeira, né? E queria fazer alguns comentários assim do tipo, ontem teve a Parada Gay aqui em São Paulo, que é um evento monstruoso, um dos maiores eventos desse tipo no planeta, né? E eu fui lá na Avenida Paulista, que eu estou aqui em São Paulo, e fui lá, porque eu sou apoiador das causas todas, né? Me solidarizo, né? Então, mas é um evento festivo, né? Tem muita música, trios elétricos, né? O pessoal vai, dança e tal. Cada figura humana fantástica que você vê tudo que é tipo de variedade de ser humano. Mas o que eu queria comentar, porque aí hoje eu escutei num jornal, né, no rádio, um comentário sobre a Parada Gay, que o cara dizia assim: mas o grande mérito, inclusive nesses 2 anos de pandemia, que muita coisa ficou limitada, foi exatamente acontecer, o evento acontecer, porque abre o assunto, força o assunto, né? Traz o assunto à tona, né? Então, eu achei que é que nem você levantou a bandeira, você vai forçando o assunto a andar, né? Agora, eu acho que tem uma coisa no Brasil que eu fico muito, muito triste, que é assim, quando teve recentemente desses fatos horríveis no Brasil, de Bolsonaro, que é uma pessoa horrível, com tudo que ele é como pessoa e que ele faz, e o governo dele faz,
Mas esse fato lá de Recife, que trancaram o cara na picape e puseram gás, e o cara está vivo, esperneando e falando que não conseguia respirar, eu vi aquilo, gente, e olha, aquilo é de chorar, aquilo é um negócio de partir o coração de quem tem sensibilidade, né? E aí me fiz uma comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, que eles sacudiram o país, nas grandes cidades, pelo menos, toda a movimentação que eles fizeram por causa do George Floyd, que morreu lá daquele jeito estúpido também, com os policiais brancos, né? Mas aqui não, o cara faz essas atrocidades no Brasil, e o que a gente faz? O que a gente faz, gente? A gente devia sair na rua gritando, fazendo alguma coisa, pedindo alguma coisa, mas não, a gente não faz. Então, tem uma coisa no Brasil que me parece que está amortecida. Então, esse problema do racismo, se você tem essa sensibilidade como você tem, por causa da questão do racismo, é uma capacidade sua. Então, quem tiver sensibilidade para o assunto do racismo e como isso é um fato dolorido na vida nacional, né? Porque vivemos, o Brasil praticamente a história do Brasil é toda debaixo do racismo, praticamente, né? Então, é uma capacidade sua, Eva, mas o que acontece no Brasil que parece que as pessoas perderam essa sensibilidade de se rebelar com tudo que acontece, Quando teve aquele, em 2013, aquela monte de passeata por causa de 10 centavos do passe de ônibus em São Paulo, aquilo foi um evento, eu pensei, nossa, agora vai. Vamos fazer uma revolução francesa no Brasil. Mas não sei, se perdeu. Mas estamos juntos aí na bandeira, viu, Evaldo? Conta comigo. Um abração, obrigado a todo mundo. Parabéns, Evaldo. Eu estou rindo, né? Porque essa semente que você trouxe para o núcleo, né, Evaldo? Que ela não se perca, que ela caia aqui num solo fértil, né? Para que ela possa crescer, florescer e dar muitos frutos, Evaldo. A fala do Robson me fez lembrar de uma paciente que foi para o divã, Robson. Ela veio me procurar, uma negra, e ela veio buscar análise, 3 sessões semanais, porque ela se perdeu nesse espaço entre negro e branco, ela perdeu a identidade, ela estava careca porque ela usava cabelo esse cabelo, né? O canaquelão, né? Ela se perdeu a identidade dela de negra. Então, ela, uma excelente pessoa, trabalhadora, mas ela se sujeitava a relacionamentos com homens, né? Porque ela não sentia que ela tinha direito de ser uma mulher que pudesse ter um homem decente, casar-se. E aí, com o processo, né, da análise dela e da minha análise também, que eu já estava em análise, mas me ajudou muito o tratamento com essa moça, a bisavó foi uma negra, tá? Ela viveu na escravidão. Aí, então, veio toda essa geração, né, essa transgeracionalidade. E essa moça tirou o Cadecalon, foi para um tratamento com o dermatologista, o cabelo cresceu, nunca mais. A partir do momento que ela voltou à identidade negra, ela se tornou uma outra pessoa. Hoje ela é casada, tem um marido, família. Então, foi muito bonita a sua fala também, Robson, porque nós, analistas, precisamos nos preparar para que venham esses negros, né, que ficam nesse espaço entre negro e branco, né? E eu me imaginava que eu não tinha tanto racismo, porque eu sou casada com um homem de pele parda, né? E todos os meus namorados foram... O primeiro namorado foi de pele parda, o segundo foi um negro, e o meu marido é de pele parda.
Muito obrigada, Evaldo. Muito obrigado, Paim, pela sua fala. E já me estendi muito. Que essa semente fique no núcleo e tenha muitos frutos. Obrigada, Evaldo. Obrigado, Ângela. Bom, aqui tem, assim, muitas pessoas parabenizando, dizendo que gostaram muito do dia de hoje e que a gente precisa comentar muito mais sobre isso. Enfim, parabenizando o Evaldo e o Augusto pela contribuição, né? Augusto, Evaldo, querem falar alguma coisa para a gente finalizar? Só quero agradecer o pessoal, né? Muita gente aí, amiga, e fico com receio de citar nominalmente e esquecer alguém. Obrigado pelas falas, né, de todos. Eu lembro da aula que a Ângela trouxe, né, esse caso. Ela trouxe mais detalhes e o Augusto citou a Ângela Castro, é ela, que veículo de tradição, né, que a gente vai sendo, né? A gente não é só a gente é nossos pais, nossos avós, bisavós. O Luiz Fernando, ele está no grupo de estudos, né, com a gente, ajudando muito. Ele, com a Rosa e a Vânia, a gente está aprendendo, né, juntos. O Robson, ele me ajudou muito no trabalho. Ele que me apresentou o Silvio Almeida, pude aprender muita coisa com ele. Me levou para lugares que me fez pensar, né, aprender um pouco sobre essa temática toda. Bem rapidamente, só para falar que ele me levou um dia para um sarau que teve aqui em Tupã e que eu vi que estava um pouco vazio e fiquei com a impressão de que não tinha saído como o planejado. E aí eu fui percebendo as pessoas, né, felizes de estarem ali. E depois fui aprendendo, né, que é assim mesmo. Em outras situações, em outros ambientes, geralmente as mesmas pessoas, né? Então, assim, pouco se é divulgado, é divulgado, mas pouca gente acompanha. E me chamou muita atenção que eu vi o evento como algo que não estava saindo legal, porque eu desconhecia, mas o pessoal que estava fazendo estavam felizes, né? Falando, contribuindo, colocando tanta coisa. Aprendi muito. Obrigado a todo mundo. Desculpa falar muito. Augusto? Bem, gente, muitos comentários, né? Fiquei pensando em algumas coisas, vou tentar falar algumas só para não deixar passar batido, assim, né? E aí a gente poder, então, encerrar aqui o adiantado da hora, né? O Luiz já até sinalizou que o pessoal está com sono, então vamos lá, né? Mas eu acho que foi na fala da Rosa que ela destacava, né? Qual é o lugar possível para cada um de nós, né? E essa identificação da pessoa negra que muitas vezes se organiza dentro de uma condição de impossibilidade, que eu acho que foi o termo que ela utilizou, né? E para mim faz muito sentido isso, né? Porque eu acho que eu entendo bem por aí, né? Eu acho que uma vez que não se tem um referencial negro dentro dos nossos modelos, né, de sociedade, ele se identifica com um lugar de resto, né? Um lugar de dejeto, assim, que fica fora do discurso, né? Fora do laço, né? E aí tendo que se virar dentro de um lugar de assujeitamento, assim, né? Daí eu acho que volta talvez algo importante que o Robson nos diz, e a tua fala, Robson, me marcou bastante, assim, me emocionou bastante, porque
Porque eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que não existe uma população negra de peso, né, nos nossos divãs, e acho que eventos como esses, trabalhos como o do Evaldo, têm, como acho que, objetivo maior trazer, né? E essa tua fala, eu até não tenho o nome do autor, depois se tu puder passar ali no chat, eu te agradeceria, que faz essa metáfora, né, com o lugar do céu, do purgatório e do inferno, né, para cada uma das raças, né? Me lembrou muito um dos livros de outra referência que também é do Evaldo, que é da Lia Schumann, né? Chama Famílias Interraciais, né? Tensões entre Cor e Amor, que é um livro que ela faz uma série de entrevistas com famílias interraciais, e eu me lembro de uma entrevista específica de uma menina que era filha, acho que de pai branco e mãe negra, né? Onde ficava essa incógnita, né, do lugar dela, né, do lugar social dela. Assim. Mas eu me lembro que a Lia conclui em algum momento que talvez esse lugar, então, do pardo, né, esse lugar de purgatório, de um certo limbo, talvez ele pudesse ser instrumentalizado em nome do movimento negro, em nome de uma ampliação, né? Por exemplo, né, quando tu te nomeia um homem negro numa sociedade psicanalítica que é majoritariamente branca, isso é um movimento fundamental, né? Fundamental porque tem que ter essa voz, tem que ter esse espaço que não existe, né? Que talvez seja diferente, né, em outros lugares, né? Talvez seja diferente de pessoas que têm uma cor retinta, né, que passam por um racismo talvez muito mais visceral, muito mais agressivo, né? Mas essa instrumentalização talvez seja importante, né? E também esteja a serviço de uma quebra do pensamento racista, né? Mas isso foi o que me ocorreu te escutando, assim, né? São reflexões minhas, né? E sobre isso de democratizar a psicanálise que tu falou também, né? Que eu acho uma expressão incrível, né? Eu faço parte aqui em Porto Alegre, e agora sei que já existem vários, né, ao longo do país aí, de um coletivo de atendimento de rua, né? O nosso aqui chama Psicanálise na Praça, né, Porto Alegre. Até hoje, nossa reunião é na segunda-feira à noite, né? Eu tive que matar para estar aqui, e eles estavam discutindo algumas coisas e finalmente inauguraram um Instagram para a gente, que estava numa discussão fervorosa se a gente ia fazer Instagram ou não, e agora fizeram, né? Que não é política pública e não pode ser comparada, né? Porque um projeto como esse, que é uma iniciativa totalmente independente, não pode servir para tapar furo do Estado, né? O Estado tem que se responsabilizar, mas que me proporciona uma experiência que eu jamais teria na minha clínica, né? Mesmo trabalhando numa clínica social, né? Que é de poder atender toda uma população que está totalmente, voltando assim ao comentário da Rosa, né? Totalmente fora da lógica do desejo, né? Nem sabe que tem desejo, quanto mais que pode ter um espaço de escuta para si, né? Moradores de ruas, os residentes, os trabalhadores da Praça da Alfândega, né? Que é a praça no centro aqui de Porto Alegre, que é uma praça bem comercial, né? Então, me traz toda uma experiência assim que é diferente, assim, que é de uma escuta de outra ordem, né? Que talvez não passe tanto pelas estruturas que a gente comumente espera encontrar na clínica, né? Mas bem, gente, acho que para também não me estender, queria mais uma vez agradecer o convite, né? Queria dizer muito que foi um prazer ler o teu trabalho, Evaldo, né? Não te pedi autorização, mas cheguei a mandar para uma pessoa, porque eu estava muito mexido com ele, acabei mandando, mas já pedi para não se divulgar, não sei se tu tem planos de publicação, enfim, então fica tranquilo que não vai sair muito, não sei qual é a ideia do trabalho, mas te agradeço muito o espaço e o convite e a todo o núcleo aí a paciência de poder escutar o Porto Alegrense aqui. Obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo. Bom, eu acho que então, antes da gente ir encerrando, eu quero passar a palavra, não sei, é a Cida, a Cacilda, quem que vai falar para a gente encerrando? Cida, né? Sim, vou falar rapidamente. É só agradecer, né? Então, quero agradecer muito ao Evaldo, né? Por esse excelente trabalho, eu gostei demais, né? Esse estímulo, né, que você nos traz para uma reflexão tão importante, né? E a oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Ao Augusto, pela contribuição, acho que você nos trouxe uma contribuição tão rica, né? Você faz um passeio pelo Freud, vai trazendo coisas tão interessantes para a gente pensar, né? Muito, muito obrigada, viu? E a gente espera que você possa voltar para estar com a gente novamente em outra oportunidade, né? Quero agradecer a Cibele sempre nos estimula com espírito agregador e científico, né, o tempo todo, companhia viva nossa aqui.
os queridos colegas que estão sempre aqui com a gente. Eu acho que a Lídia é uma representante desses colegas que vem lá de Minas Gerais, não está aqui, né? Então, agradecer todo mundo, mas queria agradecer a Lídia, que está sempre junto com a gente, e todos que estão sempre junto com a gente. A Cacilda, a Márcia, a Carolina, né? Pela oportunidade da gente ter organizado essa reunião, né? Uma alegria estar com vocês, né? Muito bom. E agradecer a presença de todos aqui presentes, né? Pela participação. Eu acho que foi um clima tão agradável, né? De tanta reflexão, e muitíssimo obrigada a todos. Olha, eu vou fazer minhas as palavras do Evaldo. Não dá para falar todo mundo, senão a gente deixa alguns queridos de fora, mas assim, Vânia, Rosa, Anete, Luiz e todo mundo que está aqui, Ângela, enfim, não consigo ver todo mundo aqui na tela. A Aline de Tupã está aqui também, tem outros tupanenses. Bom, muita gente querida, né? Muitíssimo obrigada. Eu vou passar a palavra para a Cacilda agora, para a gente ir encerrando, né? Boa noite a todos. Olha, então, assim, parece que a palavra da ordem é agradecimento. Então, não falo o nome de ninguém. Agradeço a todos. E, assim, estou muito feliz. Eu quero falar só os dois nomes, o Evaldo e o Augusto, que eu fiquei pensando que essa questão eu tenho muito que aprender. Me senti estimulada pelo seu trabalho, Evaldo. Me senti estimulada pelas suas colocações, Augusto. Mas, e fiquei pensando que esse estímulo vai nos conduzindo a uma possibilidade de nos tornarmos, afinal, mais humanos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu gostaria de agradecer, porque a palavra da ordem é essa, agradecimento. E aí, queria passar a palavra a Cibele, que vai encerrar o nosso encontro de hoje. Cibele? Rapidamente, eu quero falar para o Evaldo, independente do assunto sobre o qual você escreveu, eu queria fazer assim uma menção ao fato dele, terminando o curso de formação, ele escreveu, ele apresentou, e eu acho essa iniciativa extremamente importante. E quem sabe até mesmo pensar em publicar, né? Então, isso que eu queria falar para vocês, independente qual for o assunto, mas ter essa ação, essa atitude de poder, então, deixar as pessoas conhecerem e estimular. E eu queria também me despedir do Augusto e dizer muito prazer em conhecê-lo, um enorme prazer, Augusto, ver a sua vivacidade e o seu gosto pelo conhecimento, viu? É muito prazeroso ouvir você falar, estimulante, e dois jovens que a gente fica muito satisfeita de ver, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado. Parabéns, Evaldo. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Evaldo. Boa noite a todos. Boa noite a todos.